E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos, eu estou bem. É sempre melhor falar depois de uma vitória do Ceará, e o Ceará conseguiu superar o Vitória, venceu por 1-0 com esse gol aí do Marlon, o zagueiro do Ceará, numa bela cobrança de escanteio, mais uma assistência do Mugni. É claro que a gente vai falar sobre isso, falar sobre Marlon, falar sobre Mugni. Léo Condé também falou sobre o assunto, a gente vai conversar sobre isso aqui. O Condé que enfrentou o seu ex-clube e venceu a sua ex-equipe. Falar sobre Bruno Tubarão, voltou a jogar pelo Ceará. Ele chorou muito na saída, o que me disseram, não cheguei a ver, mas foram 150 dias sem jogar. O último jogo dele foi pelo Atlético Goianiense contra o Fortaleza no passado. E depois disso ele teve as férias quando voltou para o Ceará, fisicamente abaixo, mas segundo o departamento médico não contundido, se contundiu. E aí, tanto tempo assim, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E sobre o que o Ceará tem pela frente. Porque o Santos é o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. Temos um tabu para quebrar na Vila Belmiro. O Ceará nunca venceu o Santos por lá. Quem sabe isso não acontece desta vez. E vai voltar a Copa do Nordeste, é isso. O xodó de torcedor, e muitos de nós torcedores do Ceará durante muito tempo. O Ceará 3 vezes campeão da Copa do Nordeste, pode brigar esse ano por um 4º título, vai voltar à Copa do Nordeste. O Ceará ainda pode terminar na 2ª colocação e vai enfrentar o Sampaio Corrêa fora de casa. Vai ser antes do Mundial de Clubes, vai ser legal, porque não tem aquela questão de próximo jogo é do Brasileiro, tem que priorizar, desgaste. Não, é um jogo antes do Mundial, antes da parada. Deve ser interessante para o Ceará, interessante também para o Ceará vencer. Então pensemos nisso, vai ser bem importante para a equipe alvinegra galgar também uma condição de classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. E se ficar em segundo, enfrenta o Ferroviário, e o Ceará enfrenta como mandante, ou seja, com a sua torcida bastante presente, acredito que na Arena Castelão. Se a Arena não fechar para ser aqui no PV, mas não, é um jogo de parada, vai ficar um tempão parada a Arena. Acho que jogaríamos certamente no Castelão. Agora estou me lembrando, né? É depois do Mundial de Clubes. Bem, o Ceará precisa classificar diante do Sampaio Corrêa. Depois ele pensa nessa questão do segmento da Copa do Nordeste. A gente vai conversar sobre todos esses assuntos, esse tempinho que o Condé vai ter até o jogo contra o Santos, porque só joga contra o Santos no dia 12. Então, na outra segunda-feira, dia 12, o Ceará enfrenta o Santos, tem esse tempinho para trabalhar. O que é que o Condé pretende trabalhar nesse período? Eu perguntei para ele, ele falou na coletiva, e a gente vai conversar também sobre isso. É tempo para você deixar o seu like, ele é sempre muito importante. Você gostou do vídeo? Está gostando do vídeo? Os destaques são interessantes? É isso que a gente vai conversar? Então já deixa o seu like, que ele é muito importante para nós dentro da plataforma. E que você é inscrito, eu fico feliz demais. Agora, se você ainda não é inscrito, eu deixo essa mensagem, né, esse pedido. Está na hora de fazer também a sua inscrição aqui no canal. Se você está querendo assistir sempre os nossos vídeos, a inscrição facilita, porque além de você ser inscrito, você vai ativar o sininho das notificações. Então vá na página principal, clique lá no inscreva-se, você se torna inscrito, e logo na sequência você clica no sininho ativando todas as notificações. Teve vídeo novo, o YouTube já manda para você, você já confere todas as notícias aqui com a gente. Então está na hora da sua inscrição aqui conosco no canal. Vamos a uma mensagem de Primos Motopeças. Quando voltarmos, conversaremos sobre todos esses assuntos dessa vitória do Ceará diante da equipe do Vitória por 1-0 no PV.
E aí, galera, que beleza essa vitória do Ceará por 1-0 no estádio Presidente Vargas. O primeiro tempo não foi bom não, né? O primeiro tempo não foi legal, a torcida inclusive vaiou no finalzinho, porque foi um primeiro tempo onde o Ceará não teve grandes oportunidades. Talvez o maior perigo foi aquela bola que o Galeano chutou, ela ia do lado direito e bate no Pedro Henrique. Eu acho que o Pedro Henrique tentou mesmo dar uma desviada nela. Ela vai no lado esquerdo, deixa o Lucas Arcanjo totalmente vendido no lance, mas o gol não acontece porque a bola passa pertinho, raspando, vai para a linha de fundo. Acho que foi a chance do Ceará. O Vitória até esteve mais próximo de marcar gol na equipe do Ceará, mas o Ceará conseguiu contornar essa situação e o primeiro tempo terminou assim. No segundo tempo, o Condé falou na coletiva que ele conversou com os jogadores e tinha uns erros táticos, então ele ajeitou isso daí taticamente e contou também com a parte anímica dos jogadores, a vontade, e aí eles começaram a ter uma maior precisão nos passes e o Ceará consertou as coisas para poder chegar ao seu primeiro gol e poderia ter feito mais, né? O Ceará teve oportunidades para fazer o segundo gol, inclusive aquela do Lelê não pode ser dispensada, né? O Lelê recebe a bola de cara para marcar o segundo gol e acaba chutando para fora, frente a frente com o Lucas Arcanjo. O Condé enfrentou nessa partida o seu ex-clube e saiu de campo com a vitória. Ele fala um pouco desse assunto, fala um pouco dessa situação de poder vencer a equipe do Vitória. Ele vai falar também um pouquinho do que foi esse Ceará 1, Vitória 0. É diferente, né? Você enfrentar, foi tão recente o trabalho que eu tive a oportunidade de participar dirigindo o Vitória, né? Um trabalho vitorioso, onde a gente obteve boas conquistas. E é a primeira vez que a gente enfrentou. Mas como eu falei na última coletiva, hoje eu visto a camisa do Ceará e iria tentar fazer o melhor junto com meus jogadores, né? E a gente conseguiu fazer isso bem e tivemos a oportunidade de conquistar a vitória e comemorar, né? Realmente um jogo muito difícil, um jogo que a gente já imaginava, que no primeiro tempo a gente iria sentir um pouquinho a questão da adaptação do campo, né? O Vitória é uma equipe que marca muito, eles conseguiram, nos 2 últimos jogos fora de casa, né, bons resultados contra o Fluminense no Rio e contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Então a gente já imaginava o primeiro tempo mais truncado, com mais dificuldade, um jogo muito faltoso, né, no primeiro tempo. E também um pouco de desajuste nosso de posicionamento. E a gente aproveitou o intervalo para fazer alguns ajustes de posicionamento, principalmente do Sobral e do Mugni, né? A pretensão era que quando a gente tivesse bola, eles aproximassem mais dos 3 homens de frente e o Dieguinho trabalhasse mais por trás, próximo dos zagueiros. E a gente conseguiu dar volume, muita triangulação pelo lado do campo, né? Lado direito ali, Sobral, Rafael e Galeano, e lado esquerdo, Mugni, Pedro Henrique e Bahia. E aí a gente foi construindo, foi tendo volume e fez um segundo tempo que beirou a perfeição, tanto em termos de marcação quanto em termos de posse de bola, de construção de jogo. Fizemos mais um gol de bola parada, a gente fica feliz, é um tipo de jogada que a gente trabalha muito, né? Principalmente essa jogada de hoje, a gente tinha uma percepção que essa bola de segundo pau um pouco mais aberto, o Vitória tinha um pouco de dificuldade, trabalhamos muito essa bola ontem, pouco tempo que a gente teve para treinar. Treinar a jogada, ensaiar a jogada sempre é muito bom, né? Então, se for uma jogada treinada, uma jogada ensaiada, deu muito certo no jogo, com o Mugni batendo o escanteio e o Marlon de cabeça marcando esse gol, o gol único da partida, o gol que deu essa ótima vitória, esses excelentes 3 pontos à equipe do Ceará. O Marlon, que também, claro, recebeu, não só pela parte ofensiva, mas até pelo que faz fora de campo como capitão da equipe, os elogios do técnico Léo Condé. O Marlon, com certeza, é um jogador muito experiente, eu já tinha falado isso também em outros momentos, um jogador que vem jogando Série A aí nos últimos anos, tem uma boa participação defensiva, tem essa qualidade também na bola parada ofensiva e é um jogador que exerce uma liderança muito forte dentro do nosso vestiário, uma liderança positiva.
Que vitória importante, né? Você chega a 11 pontos e chegando a 11 pontos, você já vai se distanciando daquele meio para trás da tabela de classificação. Olha, vou contar aqui para vocês, eu não me iludo achando, não, você está ali, né, na faixa principal, muito próximo do primeiro, do segundo, do terceiro. Eu entendo que um dia o Ceará poderá ter essa briga mais à frente na classificação. Com o trabalho que está sendo feito, com a forma de trabalhar hoje, científica, tirando a questão de opção pessoal para contratar um atleta, opção pessoal para contratar um treinador, opção pessoal para substituir alguém, deixando isso de lado e levando para a questão de o que é melhor para o Ceará, o que é que o Ceará necessita, dentro, claro, da questão aquisitiva, do que ele tem, que ele pode despender para contratar, para colocar um indivíduo naquele local. E aí eu estou falando de atleta, e eu passo por treinador, e aí eu vou para o pessoal que trabalha nessa parte científica e para todos os setores, desde preparação física, a fisiologia, desde médicos a fisioterapeutas. Quando você leva tudo isso em consideração ao que é melhor para o Ceará e não suas opções pessoais, o fruto deve vir. O que me dizem, a gente não está lá dentro, a gente não fiscaliza assim 100%, mas o que me dizem e o que dá para perceber é que hoje o Ceará contrata de acordo com as necessidades e possibilidades. Necessidade eu preciso de um bom atacante. Tem aquele atacante de 1 milhão por mês, esse eu não posso. Então vai baixando até o poderio financeiro do clube. Dentro do que eu preciso tem esse atacante com o valor que eu posso pagar. É isso que eu quero dizer para vocês, que pode dar certo. O Ceará precisa continuar seguindo esse caminho. Então um dia, se ele seguir esse caminho, eu acredito, um dia o Ceará pode brigar lá em cima, até que eu achava antigamente impossível, mas não vejo como impossível mais, até por um título brasileiro, um dia. Mas hoje, eu não levo isso como uma possibilidade. Contudo, eu olho para a tabela, vejo o Ceará com 11 pontos nesse momento da classificação e vejo que o Ceará está trilhando o bom caminho de chegar aos seus 45 mágicos pontos o mais rápido possível. Se ele conseguir chegar, faltando, 10 rodadas, acho que é querer demais, né? Querer muito, né? É querer muito, mas vamos lá, 8 rodadas, 5 rodadas, 7 rodadas. Se o Ceará chegar bem antes, o Ceará pode brigar por outras coisas dentro do Campeonato Brasileiro. Às vezes a gente quer demais, mas é sonho, né? É sonho, mas que pode virar realidade. Porque nesses primeiros 7 jogos, o Ceará já tem 11 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. Pode até você achar que é pouco, mas se você olhar para a classificação e para o que os outros têm nessas mesmas 7 rodadas, vai ver que com a questão financeira, com a possibilidade de investimento de um time que volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará está fazendo a sua parte para não sofrer sustos e permanecer na Série A e, assim que confirmar essa permanência, buscar algo melhor dentro da competição. Então, como foi importante essa vitória para o Ceará? O Ceará vinha de 2 jogos sem vencer em casa, 3 jogos no geral, porque temos que somar um jogo fora de casa contra o Bahia. Vinha de 2 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e jogava uma partida em casa e no PV diante do caldeirão da sua torcida. Precisava confirmar a vitória. A vitória veio com o gol do Marlon, a vitória veio com o Ceará jogando um ótimo segundo tempo, poderia ter vencido até com um placar mais dilatado, bem mais dilatado, e isso tudo muito positivo para a equipe do Ceará. Agora, pensar em outras questões. Hoje, o Bruno Tubarão, o atacante que o Ceará contratou, e que muito tempo vocês ficavam perguntando, e eu perguntava para os caras, vocês perguntavam para mim, eu perguntava para os caras também, e acho que eles já estavam cheios de mim, porque eu ficava o tempo todo perguntando. Fez finalmente a sua estreia pelo Ceará no segundo tempo. Não comprometeu, não jogou uma ótima partida, não teve
algo assim de fora do comum, mas não comprometeu, mostrou força, mostrou vontade. Eu já tinha visto o Bruno Tubarão jogar por outros clubes, mostrando essa força, essa vontade, esse vigor, e ele volta a jogar depois de 150 dias. Ele joga neste sábado contra o Vitória depois de 150 dias. A última partida dele tinha sido, é até curioso, no dia 4 de dezembro de 2025, o Atlético Goianiense venceu o Fortaleza lá em Goiás por 3-1 e o Bruno Tubarão jogava ali a sua última partida no futebol. Ele foi para o Ceará, né, veio ao Ceará para jogar Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e esse Brasileirão, e agora somente na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro ele faz sua primeira partida pelo Ceará. Imagino que deve ser para o atleta de futebol. Você imagina que você tem a sua função, o seu trabalho, que você passou 150 dias sem poder ir trabalhar. Quem veio de fora pode achar, ele deve ter sido ótimo, né? Porque o cara está de folga, estava vida boa. Não, ele estava contundido, ele estava tentando trabalhar fisicamente. Ele estava vendo as redes sociais, os caras xingando ele. Ele estava ouvindo pessoas contra ele. Ele estava vendo um monte de coisa ruim que diziam dele. Críticas para um cara que nem podia em campo se defender com o futebol dele, porque estava inapto para o futebol. Então, volta o Bruno Tubarão para jogar e acredito que é um momento de extrema felicidade para o jogador poder voltar e poder também receber do técnico Léo Condé o que ele recebeu, elogios, entendendo que ele é um jogador que pode ajudar o Ceará nesse momento, no restante da temporada. Bruno Tubarão, a gente fica feliz, um jogador que a gente acompanha há bastante tempo. Já falei, uma peça coringa que faz várias posições e infelizmente, né, teve a lesão, uma lesão grave, e ele foi muito assim resiliente para curar, para tratar, e junto com o departamento médico e de ciência do clube conseguiu fazer uma boa recuperação, e a gente conversou muito para tentar lançar ele no momento certo. É muito difícil isso, né? Você não tem essa certeza absoluta, mas a gente conseguiu lançar ele hoje e tenho certeza que vai ser um jogador que vai ser bastante importante para a gente ao longo da temporada. E o que é que o Ceará tem pela frente a partir daqui? O Ceará tem... vamos logo destacar aqui os próximos jogos, já coloco aí na tela também para vocês observarem. O Ceará enfrenta o Santos na segunda-feira, dia 12 de maio. O Ceará joga contra o Sport no dia 17 de maio, é um sábado, jogo das 4 da tarde. Finalmente jogando umazinha nas 4 da tarde o Ceará, né? Porque é o Sport, né? É um time pernambucano, também nordestino, então dois times lá do calor podem jogar juntos. Deve ser o que o pessoal do Sul, Sudeste imagina. Depois o Ceará volta a jogar pela Copa do Brasil, a partida da volta, dia 22 de maio, uma quinta-feira, 7h30 da noite, vai enfrentar o Palmeiras. Volta a jogar em casa contra o Atlético Mineiro, dia 1º de junho, jogo das 6h30 da noite, é claro, né? 6h30 da noite, é claro, né? O jogo é provavelmente no Castelão, então o Atlético Mineiro não pode suportar um calor de 4 da tarde, tem que ser 6h30 da noite. E aí vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, dia 4 de junho, às 8 da noite. Esse jogo aí para o Campeonato Brasileiro nessa rodada, e vamos para o Mundial de Clubes da FIFA. Portanto, é a última rodada do Campeonato Brasileiro antes do Mundial de Clubes da FIFA. Então são esses os próximos jogos do Ceará. Vocês perceberam que o Ceará vai jogar contra o Santos só no dia 12. Os jogadores do Ceará jogaram sábado, folgam domingo e segunda, se representam na terça tarde. Aí o Condé trabalha para o jogo da próxima segunda-feira. Ele tem praticamente 7 dias até o próximo jogo. Vai ter pelo menos 4 dias aí de trabalho, com uma preocupação de ajeitar a equipe. Eu perguntei na coletiva o que é que ele pretende fazer nesses dias e o Condé me respondeu assim. Bom, primeiro momento, com certeza, desculpa, é a recuperação, né? Um número elevado de jogos, eu acho que foi o 25º jogo, né? na temporada, no intervalo
mais ou menos isso, no intervalo de 3 meses e meio. Então são muitos jogos. Então, quando tem essa oportunidade, a primeira coisa é recuperar bem naturalmente aqueles atletas que vêm atuando mais. E no segundo momento a gente ofertar treinamento e condicionar aqueles que vêm atuando menos. E depois, no segundo momento, tem o componente físico de voltar a trabalhar o nível de força deles, componente tático, como eu falei agora há pouco. O futebol são muitas questões que a gente tem que trabalhar em uma equipe de futebol, do ponto de vista de organização defensiva, ofensiva, aspectos coletivos, aspectos individuais, né? Porque os adversários também vão trabalhar e vão evoluir. Nós precisamos muito porque é uma equipe nova, uma equipe que foi formada agora, recente, mas a gente sabe que os outros adversários também tendem a evoluir. Então a gente vai aproveitar para trabalhar de tudo um pouco nesse período aí, para a gente chegar forte contra o Santos e depois o Sport. Espero que seja um tempo realmente de um trabalho bem interessante do Condé, trabalhando, como ele disse, para os jogos do Santos, contra o Santos e contra o Sport, mas os outros jogos vêm muito próximos, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, e eu vou colocar na lista mais um, porque a CBF acabou marcando também a 7ª rodada da Copa do Nordeste. Então tem um jogo contra o Sampaio Corrêa, dia 7 de junho. Lá no dia 4 eu disse, para o brasileiro, para o Mundial de Clubes. Mas 3 dias depois, no dia 7 de junho, o Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa. Esse jogo é no Maranhão. E a rodada toda acontece no dia 7, toda na 7 de junho, às 5h30 da tarde. O Sampaio joga contra o Ceará, então o Ceará e Sampaio Corrêa. O América de Natal contra o CSA. O Bahia enfrenta a equipe do Náutico e a Juazeirense enfrenta o Confiança. Vou botar aí na tela como é que está o grupo B, que é o grupo do Ceará nessa Copa do Nordeste. O grupo B está assim, o Bahia tem 13, é o único classificado do grupo. CSA e Ceará tem 10, Náutico 8, eles fecham o G4, mas Confiança com 7, América de Natal com 6 e até a Juazeirense com 6, aliás, a América de Natal com 7 e até a Juazeirense com 6, todos têm chances de classificação. Então, vai ser uma rodada bem animada. O Ceará enfrenta o único time do grupo que não tem chance de classificação, que é o Sampaio Corrêa no Maranhão. Isso não quer dizer que vai vencer o jogo, isso quer dizer que o Ceará precisa vencer para se classificar. Por quê? Porque se o Ceará se classificar para a próxima fase dessa Copa do Nordeste, ele, sendo o segundo, ele precisa vencer para tentar ser o segundo. Se ele for o segundo colocado, né, levando em consideração que ele vença, que o CSA não vença o América de Natal, o CSA que joga lá no Rio Grande do Norte contra o América de Natal, o Ceará seria o segundo. Se o Ceará for o segundo, ele enfrenta o terceiro do outro grupo. O outro grupo já está definido. Vou colocar aí na tela também para vocês observarem o grupo A da Copa do Nordeste. Os classificados são o Vitória, que é primeiro colocado, vai jogar com o quarto do grupo B. O Sport Recife, que é o segundo colocado, vai jogar com o terceiro do grupo B. Pode ser o Ceará pode ser o quarto, pode ser o terceiro e pode ficar fora. Pode ser o segundo também, se for o segundo, joga contra o Ferroviário, que é o terceiro colocado. O Ceará não pode ser o primeiro mais, por causa do Bahia, que está muito à frente do Ceará. Ele que não pode, teoricamente pode, mas tem a questão do saldo de gols, por isso eu acredito que não possa. Então, os classificados são Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza, enfrentando seus oponentes do grupo B do Campeonato Brasileiro. Se o Bahia confirmar a primeira colocação, enfrenta o Fortaleza e aí ficam em abertas as outras vagas. O Sport joga em casa contra o terceiro, o segundo do grupo B vai jogar em casa contra o Ferroviário e, como eu disse, Bahia, provavelmente Bahia e Fortaleza, e o Bahia será o mandante. Então, é isso que pode acontecer. O Ceará precisa muito dessa vitória contra o Sampaio, porque se ele terminar na segunda colocação, ele enfrenta o Ferroviário e joga em casa, joga provavelmente no Castelão. Estou dizendo provavelmente, porque de vez em quando a Secretaria de Esportes pede para passar um jogo para o PV, mas acredito que deva ser, que possa acontecer esse jogo no Castelão. A data já das quartas de final não está marcada, então por enquanto são essas as datas da 7ª rodada. Vai parar tudo para o Mundial de Clubes. Essa competição é a CBF não vai autorizar acontecer jogo durante o Mundial de Clubes, então quando voltarmos durante o Campeonato Brasileiro, teremos as quartas de final da Copa do Nordeste, depois as semifinais da Copa do Nordeste e a finalíssima da Copa do Nordeste, que também acontece em 2 partidas. Então
Não sei vocês, mas eu queria muito que o Ceará chegasse lá. Acho que esse time tem qualidade para isso. Não quero que atrapalhe o que o Ceará vai fazer no Campeonato Brasileiro, mas que eu vi nesses últimos dias, quando o Ceará jogou de igual para igual com o São Paulo, poderia ter tido o melhor resultado. Jogou contra o Palmeiras até propondo o jogo, não teve qualidade para fazer jogadas reais de gol, muitas jogadas reais de gol, mas teve a posse de bola, teve a proposição do jogo diante do Palmeiras. E depois foi jogar contra o Vitória e ainda foi forte no segundo tempo, onde a equipe foi para cima e poderia ter vencido por um placar mais dilatado que 1-0. Me dá esperanças de que, quem sabe, possamos também, com esse time, fazer uma coisa muito legal na Copa do Nordeste. Sonho, quarto título da Copa do Nordeste. Sonho é alguma coisa que eu não julgo impossível de acontecer, embora, se em algum momento tiver que definir prioridade, sempre precisa ser o Campeonato Brasileiro. É ele que te paga, é ele que te banca, é ele que te faz um time com uma condição de investimento superior. Então, o Campeonato Brasileiro tem que ter sempre a prioridade do Ceará Sporting Clube. Amigo, amiga, muito legal vocês terem ficado até aqui para a gente conversar sobre todos esses assuntos, trazer as informações que foram possíveis e necessárias para vocês, e agradeço demais por você deixar o seu like. Se você ainda não deixou, é hora de ir lá, tem um legalzinho ali, você clica nele, deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei, é muito importante para nós. Então agradeço demais pela sua cooperação conosco aqui na plataforma. E a sua inscrição também é importante. Se você ainda não é inscrito, na página principal tem lá inscreva-se, você clica, vira um inscrito. Eu agradeço muito, vai vir o sininho das notificações, e aí serve mais para você do que para o canal. Clique em todas as notificações, porque quando tiver vídeo novo, você vai ser notificado e vai poder ficar por dentro de todas as nossas informações. E mais uma vez agradeço pelo seu joinha, pelo seu legalzinho, que é muito importante para nós, o seu like, e agradeço também porque você é mais um inscrito, uma inscrita aqui no nosso canal. E a nossa promessa de sempre, a gente deixa um compromisso que a gente tem com vocês. Se Deus nos permitir, estaremos juntos nos próximos vídeos. Que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. E se Deus quiser, nos próximos vídeos estaremos por aqui. Até lá!